Olá, bom dia. Aqui meu nome é Caroline, eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho que eu fiz, Caroline, com a Fernanda Teixeira. A atividade de plano de aula com pensamento computacional da disciplina da professora Leila Ribeiro, que é para o nosso curso de licenciatura em computação e robótica educativa oferecido pela URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então esse aqui é o nosso plano de aula. Nós pensamos o nome da atividade, né, estudando a cadeia alimentar, criando um programa para analisar a relação de dependência entre os seres vivos. Então, o nosso público-alvo são alunos de 7º ano e nós imaginamos um contexto de uma revisão de conteúdos na área de ciências, né? Nós pegamos alguns objetivos lá da BNCC da computação, que agora está conhecida assim, né? E colocamos aqui como exercitar o pensamento computacional e como eles podem compreender a relação entre os elementos, né? E como que eles vão conseguir relacionar o papel de cada elemento, de cada ser vivo dentro dessa cadeia, né? Quais são os critérios para isso que seja facilmente compreendido pelos alunos. Aqui nós temos as habilidades que nós retiramos do 7º ano e também do 8º ano. Então, a gente pode considerar que seria 7º e 8º ano, né, a tarefa. E algumas habilidades mais gerais de 6º a 9º ano, que pegam os anos finais do ensino fundamental. Basicamente, classificar as informações, agrupando em coleções, né, em conjuntos. Elaborar os algoritmos que envolvem as instruções sequenciais, né, dentro da linguagem de programação, que aqui está sendo utilizada a linguagem Racket. Identificar os recursos, né, necessários para as entradas e resolver os problemas tendo as saídas, os resultados, né, enfim, esperados, né, dentro do que está sendo solicitado. Então, na primeira parte do nosso trabalho, a gente considera como se fosse uma atividade desplugada, porque é uma atividade feita em sala de aula sem nenhum uso de tecnologia. Então, partindo de uma conversa com os alunos sobre a necessidade dos seres vivos, né, o que o ser vivo precisa para sobreviver, como é que ele se alimenta, e a professora sempre colocando diferentes seres vivos, para que os alunos percebam que diferentes seres vivos necessitam de diferentes recursos, né? Então, após essa reflexão inicial, aí é entregue uma folha para os alunos, né? Que já mostro para vocês aqui, e basicamente a gente entrega para eles um quadro com seres vivos de diversas classificações. Então aqui nós temos vários aqui, desde girafa até mosca, girassol, tubarão, coelho, rato, alga, barata, né, o peixe dourado, enfim, tem vários seres vivos aqui. Então como que esses seres vivos se relacionam dentro da estrutura da cadeia alimentar? E o aluno vai receber essa folha e vai ser convidado a classificar dentro desses 4 níveis, né, que são os seres produtores, o consumidor primário, o consumidor secundário e o decompositor. Claro que para que ele faça isso de forma correta, ele precisa ter o conceito de cada uma dessas classificações, né, que é o que nós vamos colocar para ele, deixa eu passar aqui para vocês, na folha que a gente vai entregar para os alunos. Então aqui está a folhinha, né, o esboço, né, explicando o que é uma cadeia alimentar. Aqui vocês têm essa imagem, né, que fala do milho, do rato, da cobra e da coruja, então já é um modelo de cadeia alimentar com a flechinha, né, com essa flechinha indicando para onde vai, né? E aqui os conceitos da cadeia alimentar, ela é unidirecional, né? E como é que funciona a relação entre esses seres. Então aqui vem as classificações, o que é um ser produtor, o que é um ser consumidor e o que é um decompositor. Dizendo, claro, que o consumidor se divide em 2 níveis, primário e secundário, não entrando ainda na seara de que pode haver terciário, enfim, né, dependendo da classificação. E aí aqui tem mais uma imagem ilustrativa para auxiliar na compreensão do aluno, que a gente sabe que os alunos não aprendem de uma única forma, então a gente tem que sempre proporcionar para eles, né, diversas situações em que a aprendizagem se concretize. Partindo desse conceito, dessa folha mais textual e desse debate feito em sala de aula, aqui está a atividade então. Então vocês veem ali o quadro dos seres vivos, né? E depois vocês veem o quadro em branco, então já sabendo o conceito, eles conseguindo classificar isso com lápis. A segunda parte, então, da nossa atividade, ela passa para praticamente a mesma lógica, só que já na linguagem computacional, na linguagem que a gente vai utilizar. E os alunos, então, dentro dessa nossa proposta de aula, eles vão receber no seu e-mail institucional as orientações para trabalhar. Lembrando que tanto eu quanto a Fernanda, a gente trabalha no município de Canoas, onde todos os alunos, ao serem matriculados na rede pública, já recebem o seu e-mail institucional,
e as escolas têm acesso a isso, e na escola onde nós faremos essa atividade, a escola utiliza Chromebooks e tem acesso à internet para todas as salas, né? Então aqui está o e-mail recebido pelos alunos, o modelo, né, desse e-mail, como os alunos vão receber essa atividade. E então aqui tem um passo a passo e a gente orienta que ele entre na página do Scream, né, acesse meus programas, inicie um novo programa e a gente passa para ele a atividade em Hackett aqui no TXT para que ele copie lá para a plataforma do Scream e responda lá 5 questões que foram elaboradas para essa atividade. Então agora eu deixo, aqui é o modelo, né, que o aluno vai receber, ele vai copiar daqui e vai colar no Hackett, e agora eu deixo vocês com a Fernanda, que vai explicar o passo a passo dessa segunda parte. Bom, aqui temos então a parte onde os alunos vão trabalhar no computador, né? Então eles têm o Google Chrome, eles receberam um código, né, que eles vão colar no Scream. Aqui está o código que eles colaram, né? O código que eles colaram contém um exemplo de lista, né? Essa lista ela não tem nomes de animais ou plantas, essa lista ela contém produtor, consumidor, consumidor e decompositor. Então ela é uma lista que reforça para os alunos a ordem da cadeia alimentar, né? Logo abaixo aí tem o nome dessa lista sendo chamada para que os alunos entendam que não basta tu criar uma função, tu precisa chamá-la para que ela apareça no terminal. Então esse princípio aqui do código, os alunos estão tendo um exemplo. Depois vai ter 2 exercícios, um onde o aluno vai ter que criar a cadeia alimentar, a lista dele, com os 4 seres vivos que ele já recebeu, mas eles devem ficar nesta ordem: produtor, consumidor, consumidor secundário, decompositor. E a segunda parte, o segundo exercício, ele vai ter que chamar, assim como aqui, cadeia modelo teve que ser chamada, a lista que ele vai criar, que se chama cadeia 1, vai ter que ser chamada para que apareça aqui no terminal. Tá, isso então são os 2 primeiros exercícios. Depois, ele vai ter a segunda parte, que é aprender a criar uma função que vai chamar um elemento da lista. Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, para que ele possa entender que ele pode criar funções que acessam lista, né? Entender que ele pode manusear os elementos que ele contém, criando algoritmos no computador. Então aqui, ó, primeiro, assim como foi feito antes, foi dado um exemplo, né? Que vai ter um exemplo. Então, ó, a função que chama o primeiro elemento, first, né? O primeiro elemento da lista, eu chamei ela de produtor, né? Nós chamamos, nosso grupo chamou ela de produtor. E ela, além de chamar, antes disso a gente vai colocar um display que vai anunciar isso, ó. Na cadeia alimentar, o produtor é. Aí chama aqui, ó, a função produtor, chama lá da lista cadeia 1, que o aluno criou, o nome do produtor. Então aqui o aluno está aprendendo o quê? Que ele cria uma função que acessa uma lista, então ele tem que chamar o nome da função e chamar o nome da lista. No exercício, então, ele vai fazer isso, ó. Ele vai criar uma função. O que está sendo pedido aqui? O que a gente pediu para ele, né? Ele vai criar uma função que chama o consumidor secundário. O consumidor secundário é o terceiro elemento da lista. Então, ele tem que criar uma função que vai chamar o consumidor secundário. A função, então, é third, né? O terceiro elemento. Antes, ele vai já escrever a frase que tem que aparecer antes desse elemento, ó, que vai aparecer, né? A função display. Aí ele cria. E aí, lembrando, né? Ele precisa chamar a função. Chama a função e coloca o nome da lista que ela vai chamar. Então, esse é o exercício que ele colou e que ele vai ter que responder. Aqui, ó, a gente tem, então, já resolvido, né? Resolvemos aqui para mostrar como é que fica, ó. O exercício 1, ele criou a cadeia, chamou a cadeia no exercício 2. No exercício 3, lá descendo, ele botou no display que ele vai chamar o consumidor secundário. Criou a função consumidor 2, que chama o terceiro, third elemento, e chamou a função e o nome da cadeia dele. Aí ele apertou, até a gente colocou aqui no fim, ó. Agora pressione Run. Aí ele pressionou Run, o que aconteceu?
apareceu lá, ó, a lista que o professor já tinha criado, a lista que ele criou na ordem, ó. Aí o professor vai corrigir, vai ver que tá na ordem. Aí aqui o que o professor já tinha criado, né, o produtor, e aqui o que ele criou. O secundário e tem que aparecer o terceiro elemento, ó. Terceiro, primeiro que o professor já tinha chamado, certo? Então, esses são os passos que o aluno vai seguir no Chromebook, na parte plugada do exercício.